Olá, meus amigos que acompanham este canal. Nesse vídeo eu vou fazer um react sobre um dos vídeos agora do canal Pioneiro Oficial, onde ele trata ali da questão do STF, que vai julgar esse assunto relacionado ao direito do paciente de optar por um tratamento sem sangue. E aí também vai ter a questão do médico, né? Se ele tem o direito de passar por cima da decisão pessoal do paciente e dizer que o paciente deve aceitar sangue e realmente colocar sangue no paciente se ele acredita que aquilo pode salvar a vida do paciente. Então tem essa questão aí, e essa é uma questão bastante complicada de um ponto de vista jurídico, porque existem dois pontos aqui em conflito. De um lado, existe a liberdade individual da pessoa de escolher o tratamento médico que ela quer segundo as suas crenças religiosas, e do outro lado, existe também o direito e talvez até dever legal do médico de impor a sua opinião sobre o paciente, de impor um tratamento específico sobre o paciente, porque ele acredita que aquele tratamento vai salvar a vida do paciente. Pois bem, então eu entendo que esse assunto é delicado e eu vou tentar colocar a minha opinião aqui. Para quem não sabe, eu concordo com a visão bíblica das Testemunhas de Jeová sobre transfusão de sangue. Eu discordo em alguns pontos, tá? Por exemplo, a liderança da Sociedade Torre de Vigia, o corpo governante das Testemunhas de Jeová, ensina que se uma testemunha de Jeová aceitar várias transfusões de sangue, isso tanto para tratamento médico quanto para fins alimentícios, tá? E então o corpo governante das Testemunhas de Jeová ensina que se uma testemunha de Jeová aceitar várias transfusões de sangue, ou mesmo comer sangue, né, várias vezes, e além disso ela demonstrar uma atitude de desrespeito para com a lei de Deus, que proíbe o uso de sangue, então ela deve ser desassociada ou expulsa da congregação. O corpo governante ensina isso. Eu discordo disso. Eu entendo que, de fato, o cristão não deve fazer uso de sangue nem para fins medicinais, porque a Bíblia não diz que pode. A Bíblia diz abstenham-se de sangue. Ela não diz abstenham-se de sangue, mas se for para fins medicinais não tem problema. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz abstenham-se de sangue. Ou seja, visto que nenhuma exceção é aberta, essa lei é abrangente para todas as situações, incluindo para uso medicinal. O cristão, por exemplo, não comeria sangue para fins medicinais. E caso você não saiba, nos tempos bíblicos o sangue já era usado para fins medicinais. Não é uma coisa do século XXI, por exemplo. Bom, então eu concordo no geral com a visão das Testemunhas de Jeová em relação ao sangue, mas eu discordo na questão da desassociação em relação a isso. Por quê? Porque a Bíblia não diz que quem usar sangue deve ser desassociado. Tá, mas agora eu vou começar então com um vídeo do canal Pioneiro Oficial. E esse é um tema bem interessante. Embora eu não ache que o mentor do canal, Pioneiro Oficial, seja uma pessoa má, ele me parece uma pessoa sincera. Eu tenho até certa simpatia pela pessoa dele. Mas eu não concordo com algumas coisas que ele falou ali, porque eu acho que é muito subjetivo o que ele está falando. E, de fato, eu vou ser bem franco aqui, gente. Eu acho que não é verdade o que ele está falando. Eu entendo que ele é sincero no que ele está falando. Ele não me parece ser uma pessoa hipócrita. Eu, conforme falei, eu tenho certa simpatia por ele, mas eu não concordo com o que ele está falando e eu entendo que o que ele está falando não é verdade. Pelo menos algumas coisas. E eu vou tratar disso nesse vídeo, tá bom? Só peço perdão de vocês porque tem um atraso na voz que eu gravei do vídeo aqui e eu não consegui realmente sincronizar a voz com o vídeo. Então vai ter um atraso ali na voz e na imagem, tá bom? Mas ignorem isso. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento o recurso que discute se testemunhas de Jeová podem recusar tratamentos e cirurgias que incluam transfusão de sangue, o que é proibido pela doutrina da religião. O tema tem repercussão geral, ou seja, pode valer para todas as ações parecidas com essa. E agora cabe ao presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, definir uma data para esse julgamento. É uma apuração da analista Luísa Martins. O tema chegou ao Supremo em 2019, quando uma paciente do SUS recorreu de decisões que a impediram de realizar uma cirurgia sem o chamado sangue halogênico, isto é, transfundido de outras pessoas. O hospital condicionou a cirurgia à assinatura de um termo de consentimento para fazer transfusões apenas se fosse necessário para salvar a vida da paciente, mas ela se recusou a assinar. A partir de uma interpretação bíblica, testemunhas de Jeová acreditam que, mesmo em situações de emergência, a transfusão de sangue corrompe a pureza da vida, entendida pelos adeptos da religião como um presente de Deus. Deixa eu só falar um detalhe aqui, né? Desde 2019 que está para ser julgado isso, estamos em 2024, passaram 5 anos, e o Supremo agora vai julgar se as testemunhas de Jeová podem realmente recusar, ou seja, assinar o seu atestado muitas vezes de óbito por recusar a transfusão de sangue. Tá, aqui tem um ponto do que ele está falando do qual eu realmente discordo. Eu não acredito que o que ele esteja falando seja verdade. Quando uma testemunha de Jeová vai fazer uma internação no hospital para uma cirurgia ou um tratamento, e ela pede para que ela seja tratada sem sangue, ela não está querendo morrer. Ela está simplesmente optando pelo tratamento B ao invés do tratamento A. Então, na minha opinião e na minha experiência, essa frase que ele falou, de certa forma, não retrata a realidade.
Por que ela não retrata a realidade? Porque a testemunha de Jeová não está querendo morrer. E muitas testemunhas de Jeová que fazem cirurgias e tratamentos médicos sem sangue, tratamentos esses, evidentemente, para o qual normalmente os médicos usariam sangue, né? Muitas vezes as testemunhas de Jeová optam por tratamentos sem sangue e elas se recuperam, não morrem, contrariando muitas vezes todas as expectativas médicas. Eu vi isso acontecer, gente. E eu não vi uma vez. Eu vi várias vezes. Vários irmãos que eu conheci passaram por essa circunstância e os médicos se surpreenderam com a recuperação do paciente, contrariando todas as expectativas médicas. E o contrário eu também já vi. Teve um caso numa antiga congregação minha em que o irmão estava doente, ele foi para o hospital, ele perdeu a consciência e os familiares dele, esse irmão já era idoso, tá? E os familiares dele não eram testemunhas de Jeová e não respeitaram a opinião deles sobre o sangue. Então os irmãos da COLI foram até o hospital. Para quem não sabe, a COLI é a Comissão de Ligação com Hospitais. Tentar ajudar no tratamento ali do irmão sem sangue. E o irmão não tinha nenhum documento que comprovasse a vontade dele de ser tratado sem sangue. Mas todos nós sabíamos que ele queria isso. Mas os familiares desse irmão, que não eram testemunhas de Jeová, disseram: não, nós vamos colocar sangue no nosso pai porque nós não seguimos essa sua religião e a vida do nosso pai está acima de tudo. E o irmão da COLI disse assim: mas vocês sabem que essa não é a vontade do pai de vocês. Que nada, a família dele não escutou uma palavra do que o irmão da COLI disse e decidiram autorizar o médico para fazer transfusão de sangue no pai que estava doente. E aí o irmão da COLI, eu nunca me esqueci disso, cara, me emociono até hoje quando eu falo isso. O irmão da COLI olhou para os familiares dele, desse irmão, né, e disse assim: vocês acabaram de matar o pai de vocês. E todo mundo disse: oh, olha lá a testemunha de Jeová falando esse absurdo. Não deu outra. O médico fez a transfusão de sangue na promessa de salvar a vida do paciente e não deu outra, o paciente morreu. E aí o irmão falou assim pra mim, ele me contou: eu sabia que ele ia morrer, porque eu já tinha visto casos similares ao caso dele. Por que que o irmão, que não era médico, sabia disso? Porque eles já tinham visto isso antes. Eles sabiam que aquilo ali não ia dar certo, que o sangue não ia resolver o problema dele. Eles sabem que tem tratamento sem sangue que funciona. E que em alguns casos o sangue não vai dar certo. Só que muitos médicos são teimosos, porque essa é uma questão ideológica, não apenas medicinal e científica. Entendeu o ponto? É uma questão ideológica. Então muitas vezes essa ideologia de querer salvar a vida, ela está acima da ciência. E ali, de fato, o médico colocou sangue no irmão e o irmão morreu. Se isso ocorresse com um parente meu que é testemunha de Jeová, e o médico não seguisse a vontade do paciente e impusesse a sua vontade, colocasse o sangue no paciente e o paciente morresse, eu processava o médico, mas tacava um processo no médico, que até os netos do médico iam precisar de advogado. Peraí, o sangue não vai salvar a vida? Não, porque tem que colocar sangue porque o sangue vai salvar a vida. Aí coloca sangue e a pessoa morre. Peraí, meu irmão, tem problema nisso. Qualquer pessoa inteligente vai entender que tem algum problema nisso. E a primeira coisa que os médicos, né, que os hospitais e que os inimigos dessas testemunhas de Jeová vão dizer para defender a questão do sangue e a posição do médico é o seguinte: ah, mas o sangue tem riscos. Ué, e o tratamento sem sangue não tem risco também? Se um tem risco e o outro também, por que tem que ser um e não o outro? Essa é uma questão assim básica, gente. Se A tem risco e B tem risco, por que é que eu não posso escolher B? Entendeu o ponto? Ah, o tratamento A tem risco? Tem risco. E o B? Também tem. Pô, eu vou escolher o B. Não, você não pode, você tem que escolher o A. Porque a gente está mandando. Bom, se você quer que eu escolha o tratamento que você está prescrevendo para mim, você tem que me garantir a minha cura. Porque se o médico está impondo a opinião dele sobre a minha crença religiosa e a minha liberdade individual de escolher o tratamento que eu acho que mais se harmoniza com as minhas crenças, então o médico tem que garantir minha cura. E se eu vier a óbito em resultado daquele tratamento, se o tratamento que o médico propôs para mim e impôs sobre mim não me salvou da minha doença, a minha família tem que ser indenizada. E bota a indenização nisso. Por quê? Porque o médico desrespeitou a minha liberdade individual, me prometendo que ia salvar a minha vida e não salvou. Ah, mas tudo tem risco. Ué, se tudo tem risco, então deixa que eu escolho, caramba. Entendeu o ponto? Só que se uma testemunha de Jeová escolhe um tratamento sem sangue e ela vem a óbito, não porque rejeitou sangue, mas porque estava doente. E é talvez uma novidade para muitas pessoas, mas as pessoas ficam doentes e morrem. Eu acho que muitos não entendem isso. Ai, morreu porque não recebeu sangue. Não, morreu porque estava doente. Eu, por exemplo, nunca tomei sangue na vida e eu estou vivo até agora. Agora, se eu ficar doente e eu for ao hospital e eu recusar
transfusão de sangue e optar por um tratamento sem sangue e vier a óbito em decorrência disso, em decorrência da minha doença, no caso, aí sai na mídia: testemunha de Jeová morre porque recusou o tratamento com sangue. Não, morreu porque estava doente. Você já percebeu que quando alguém recebe sangue e depois disso a pessoa vem a óbito, isso raramente sai na mídia? Gente, isso é mais comum do que você imagina. Às vezes pode acontecer de um paciente receber sangue e logo após ele vem a óbito. E aí no atestado de óbito dizem que ele não resistiu à transfusão. Mas às vezes pode acontecer da pessoa receber sangue e algum tempo depois a pessoa morrer de complicações dessa transfusão. Isso também acontece. Eu falei tudo isso porque eu quero que você entenda um ponto. Todo tratamento médico tem risco. E as pessoas ficam doentes e precisam ir aos hospitais, e precisam de tratamento, e elas têm risco de vida. Independente de religião, todo mundo um dia vai morrer. E todo tratamento médico tem risco, seja com sangue ou seja sem sangue. E colocar sangue, fazer transfusão de sangue, não é sinônimo de salvar vidas. Pode ser que uma pessoa receba a transfusão de sangue e realmente se recupere? É claro que pode. Isso acontece com frequência. Mas também acontece com frequência entre as testemunhas de Jeová de elas não receberem sangue e se recuperarem. Às vezes mais rápido e com menos complicações do que teriam se tivessem recebido sangue. E digo mais, quando uma testemunha de Jeová recusa um tratamento com sangue e opta por um tratamento sem sangue, mas mesmo assim ela vem a óbito, eu digo assim com toda a sinceridade, ela muito provavelmente também teria vindo a óbito, ainda que tivesse recebido transfusão de sangue. Por quê? Porque esse paciente já estava com a saúde bastante debilitada. E muitas vezes o paciente vem a óbito, independente do tratamento, por causa da saúde debilitada. O caso do paciente às vezes não tem mais solução. E parece que quando as pessoas falam desse assunto, elas esquecem que as pessoas ficam doentes. As pessoas muitas vezes esquecem que todo mundo que tiver uma certa idade, uma vez na vida, vai chegar até um quadro clínico irreversível, que nada vai poder resolver a situação da pessoa. Todos nós vamos enfrentar isso na velhice um dia. Uns enfrentam isso na juventude, infelizmente. Então não é verdade que uma testemunha de Jeová assina o seu atestado de óbito quando ela opta por um tratamento sem sangue. Seguindo então com o vídeo. Por que esse tema é importante? Porque isso aí vai dar brecha, vai justificar várias outras situações que vão ligar a questão da religião ou a questão do direito à vida com talvez a liberdade religiosa. Nesse caso aqui é a transfusão de sangue, mas existe talvez algum segmento religioso que tenha uma atmosfera religiosa que ponha em risco a própria vida. E aí essa decisão ela pode refletir também em outros grupos. Já. A gente sabe que existe às vezes seitas pequenas, né, sei lá, que tem algum tipo de ideologia e que pode levar realmente até a morte. Então, o Supremo ela tem uma decisão muito delicada para ser trabalhada, porque está envolvendo a Constituição, no caso de liberdade de religião, mas também de direito à vida. Tá muito interessante isso que ele falou e é uma questão com a qual a gente deve ter bastante cuidado. E eu falo isso aqui independente da sua religião, da sua ideologia, do seu pensamento sobre esse assunto do sangue. Independente. Isso aqui é uma questão de liberdade individual, de limitar o poder do Estado. Escute o que eu vou te falar. É claro que o Estado ele tem que ter o poder sobre algumas coisas. Por exemplo, quando uma pessoa comete um homicídio, por exemplo, o Estado tem que ter o poder de colocar aquela pessoa na cadeia, sem dúvidas. Então, algum poder o Estado tem que ter, não há dúvidas disso. Mas existem algumas coisas que se você der poder pro governo, pro Estado, talvez até mesmo em um assunto em relação ao qual você concorda com o governo, só que daí o governo já vai ter o poder. E aí ele vai agir contra você em um assunto no qual você discorda dele. Só que você já deu poder para o governo. Então, cuidado ao dar poder para as pessoas em pontos que você concorda. Você também está dando poder para que um dia essas pessoas ajam contra você, cerceando a sua liberdade em assuntos dos quais você discorda. Em outras palavras, o feitiço pode se voltar contra o feiticeiro. Quando você abre uma porta e deixa passar quem você quer, passa coisa boa e passa coisa ruim também. Entenda isso. Agora um ponto aqui na reportagem é o seguinte, que a pessoa falou aqui, que a questão da transfusão de sangue é como se estivesse aceitando, ou melhor, está contaminando o seu próprio corpo. Né? A questão da transfusão de sangue na Testemunha de Jeová surge em 1945, através de Nathan Nock, que foi o terceiro presidente da Torre de Vigia, que é a sociedade responsável por controlar, né, por organizar as Testemunhas de Jeová em todo mundo. E ele
né, que criou, né, essa interpretação da questão da transfusão de sangue e passou a expulsar membros a partir de 1961 por causa desse procedimento. E até hoje ainda é feita essa prática. Só que um detalhe, as frações de sangue, que é permitida nas testemunhas de Jeová, claro, essas frações de sangue doadas por pessoas do mundo, entre aspas, né, como é referido às pessoas que não fazem parte desse grupo, as pessoas doam sangue e desse sangue pode ser retirado frações que podem ser usadas nas testemunhas de Jeová, porque lá é permitido o uso das frações. E essas frações, elas já foram proibidas, já foram autorizadas, já foram proibidas e hoje também é permitida já há alguns anos. Tá, essa informação que ele passou aqui não é bem precisa. Ela precisa ser melhor explicada. Ele usou o termo ali que as frações são permitidas, né? Na verdade não é isso. Quem me conhece sabe que eu prezo muito pela exatidão de termos, porque o primeiro passo para você adulterar um conceito é você começar a mudar a palavra. Não é correto dizer que as frações de sangue são permitidas entre as testemunhas de Jeová. Tampouco é correto dizer que elas são proibidas. A Organização das Testemunhas de Jeová, pelo menos até onde eu lembro de ter estudado sobre isso a fundo, né, não usa esses termos. O ponto é o seguinte, a Bíblia não define em detalhes, em pormenores, o conceito de sangue. Talvez alguém pense, mas se está no sangue é sangue. Bom, então me prova isso na Bíblia. Você não consegue, porque essa é uma opinião pessoal. E o corpo governante respeita essa opinião, porque tem muitas testemunhas de Jeová que pensam isso. Mas tem outras testemunhas de Jeová que pensam o contrário. E o corpo governante também respeita essa opinião. E esse é o ponto. Visto que a Bíblia não define o que é sangue, cabe a cada cristão individual definir para si mesmo até onde vai o conceito pormenorizado daquilo que ele entende como sendo sangue. Mas eu não acho correto aceitar uma fração de sangue de alguém que doou-se sangue, porque é errado doar sangue, talvez alguém pense. Beleza, você tem todo o direito de pensar isso, rejeite as frações de sangue. As testemunhas de Jeová não impõem nada em relação a isso. Inclusive, o corpo governante instrui os anciãos congregacionais a respeitar as decisões pessoais dos irmãos em relação a esse assunto. Então, não é correto dizer que frações de sangue são permitidas ou liberadas, nem que são proibidas. O correto é dizer, visto que a Bíblia não ensina detalhadamente sobre esse assunto, não faz regras sobre esse assunto, cabe a cada cristão decidir. Este é o ponto. E eu concordo com isso. Mas talvez alguns pensem, mas se você rejeita sangue, você tem que rejeitar tudo, incluindo as frações. Beleza, se você pensa assim, rejeite as frações. Mas tem pessoas que não pensam assim, e você tem que respeitar os outros. Tem gente que entende diferente. O ponto é, o corpo governante das Testemunhas de Jeová ensina que as consciências dos cristãos devem ser respeitadas nesse assunto. Se tudo fosse resolvido dessa forma, se a questão do aniversário fosse resolvida dessa forma, se outras questões como o ensino superior fossem resolvidas dessa forma, tudo seria tão belo para as Testemunhas de Jeová. Esse, na verdade, é um dos únicos pontos em que o corpo governante das Testemunhas de Jeová respeita plenamente as consciências dos irmãos. Nesse ponto, o corpo governante está de parabéns, porque esse ensino é bastante correto. Nos outros pontos, o corpo governante é um esculacho, porque é um abuso de autoridade absurdo, é um farisaísmo assim descabido. Mas nesse ponto eles estão certos, porque eles respeitam. E tem que respeitar mesmo, eu concordo com isso. Então, é importante que a justiça avalie bem essa questão, porque tudo cabe a uma questão de interpretação. Lembrando, mais uma vez, que as Testemunhas de Jeová também, no passado, chegaram a proibir transplante de órgão. Até os anos 80, transplante de órgão era considerado canibalismo nessa mesma denominação. E, pasme, eles mudaram e passaram a permitir os membros fazerem transplante de órgão. Então, da mesma forma que foi com o transplante de órgão, pode acontecer a qualquer momento nesse grupo a liberação da transfusão de sangue. Eu não concordo com esse raciocínio. E, de novo, existem coisas aqui que precisam ser explicadas de forma mais profunda. O que ele está argumentando é que, visto que as Testemunhas de Jeová no passado, a liderança das Testemunhas de Jeová foi contra transplantes de órgãos, chamando até de canibalismo, né? Mas depois anulou essa questão, né? E passou a permitir transplantes de órgãos, que isso significaria que a mesma coisa pode acontecer em relação às transfusões de sangue. Só que esse raciocínio, até onde eu entendo, é falso. Por quê? Por alguns motivos, mas o primeiro é o seguinte, por uma razão teológica. A Bíblia não diz em nenhum momento que um cristão deve se abster de comer carne humana, ou mesmo se abster de carne humana. Se a Bíblia dissesse que o cristão deve se abster de carne humana, aí sim as Testemunhas de Jeová teriam uma base para ser contra os transplantes de órgãos, certo? O problema é que a Bíblia nunca disse isso. Então, quando as Testemunhas de Jeová foram contra os transplantes de órgãos lá no passado, chamando de canibalismo, aquilo não era baseado numa teologia sólida, como é o caso das transfusões de sangue.
Já por muitas décadas, as testemunhas de Jeová têm vencido batalhas hospitalares em relação a isso e têm tido bons resultados, gente. Então, se o corpo governante anulasse essa questão de uma hora para outra, meu irmão, isso provocaria um cisma entre as testemunhas de Jeová. Embora muitas pessoas ainda assim acreditariam e aceitariam o corpo governante, um número considerável de irmãos, por exemplo, ainda acreditaria no corpo governante. Mas eu tenho certeza de que muitos irmãos, um número expressivo, rejeitaria o corpo governante. A relação entre as testemunhas de Jeová e as transfusões de sangue é muito mais significativa do que um dia foi a relação entre as testemunhas de Jeová e os transplantes de órgãos. Mas muito mais. Mas, gente, assim, tão mais que não tem nem como comparar uma coisa com a outra. E para que você entenda isso, você tem que se colocar mentalmente como uma pessoa que nasceu e cresceu na década de 40. Porque é muito confortável uma pessoa que é da geração moderna, no ano 2024, olhar para o passado e dizer assim, porque no passado essa religião foi contra transplantes de órgãos. Olha que absurdo, dizendo que era canibalismo. Você fala isso porque você nasceu na geração moderna e você vive no ano 2024. Na década de 1940, você não pensaria assim. Eu vou ilustrar isso com a questão da escravidão. Muita gente vem aí como, justiceiros sociais, falando que o branco escravizou o negro, porque o homem branco sempre foi o vilão da história e o homem negro sempre foi a vítima do homem branco. Claro que os negros sofreram, não há dúvida disso. Só que as pessoas esquecem que elas estão vivendo no ano 2024, onde a gente já tem um conceito moral formado socialmente que nos instrui a encarar a escravidão como algo abominável. Só que o que os justiceiros sociais ignoram é que a escravidão existiu durante toda a história da humanidade. E sempre que uma raça podia, ela escravizava outra raça. Inclusive, negros escravizavam negros e vendiam os outros negros para o homem branco. Isso é história, gente. A história mostra que muitas vezes escravos eram libertos, Eles conquistavam a sua liberdade e acabavam eles próprios tomando para si escravos. E aí esses justiceiros sociais que se acham moralmente superiores à história do país, e eu estou me referindo aqui principalmente ao que eu vejo nos Estados Unidos. Essa gente diz que os Estados Unidos é um país terrível, porque é um país racista, porque sabe essa turma de loucos aí? Gente, os Estados Unidos foi o país mais livre, mais próspero e mais forte militarmente falando na história da humanidade. Foi um dos primeiros países a acabar com a escravidão. Exportou valores morais pelo mundo. Claro que tem coisa imprestável nos Estados Unidos, não há dúvida disso. Mas não tem como negar que os Estados Unidos foi pioneiro na liberdade de opinião, na liberdade pessoal. E o ponto que eu quero fazer é o seguinte. De toda essa gente aí do SJW, Social Justice Warriors, que são os justiceiros sociais, eles se colocam moralmente em um estado superior. Como caso eles tivessem vivido, nascido e crescido lá nos anos 1800, eles não seriam a favor da escravidão. Gente, eu tenho certeza que toda essa gente que nasceu aqui nessa década moderna, se tivesse nascido nos anos 1800, seria dono de escravo. Porque esta era a regra, essa não era a exceção. As pessoas daquela época pensavam assim. E a gente não tem como tirar isso das pessoas. Nós somos seres humanos, seres sociais. Nós somos absolutamente influenciáveis pela sociedade ao nosso redor. Mas absolutamente. Mas do início ao fim, gente. Então o que eu quero ilustrar é o seguinte. É um absurdo essa gente moderna olhar para o passado e tentar condenar o passado com base no pensamento moderno, gente. Isso é absurdo. A gente está totalmente descontextualizado para julgar o passado. A gente tem que se colocar lá no passado para entender o passado. Então, quando as ex-testemunhas de Jeová e até mesmo os inimigos das testemunhas de Jeová criticam a questão das testemunhas de Jeová em relação aos transplantes de órgãos, eles estão se colocando moralmente superiores no ano de 2024, onde eles já têm um pensamento diferente do que as pessoas da década de 1930 tinham. É muito confortável você julgar o passado dessa posição. Agora, se você se coloca no ano de 1940, sabe-se lá quando, e você entende que existem médicos falando em tirar órgãos de pessoas e colocar em outras, gente, isso é chocante. Para uma pessoa que nasceu e cresceu na década de 40, isso é aterrorizante. Isso soa como pleno canibalismo. Hoje a gente tem uma mente diferente, porque a gente é da geração moderna, mas na década de 40 as pessoas não pensavam assim, cara. E é isso que você tem que entender. Portanto, eu não posso criticar as testemunhas de Jeová em relação a isso, porque eu tenho certeza que se eu tivesse nascido e crescido lá na década de 1940, 50, eu pensaria a mesma coisa.
Mas a mesma coisa, era chocante aquilo, cara. E, detalhe, a esmagadora maioria dos casos em que transplantes de órgãos eram feitos, o paciente não sobrevivia. E esse é um ponto que as pessoas não contam. Os transplantes de órgãos só se tornaram populares na década de 80, quando houve também a popularização dos imunossupressores, que aí possibilitou realmente que os pacientes que recebiam órgãos acabassem sobrevivendo. Aumentou a taxa de sobrevivência. Porque até então, se você fizesse um transplante, por exemplo, de coração, você vivia horas e morria. Tipo, o que era melhor? Você viver com o seu coração fraco, sabendo que você vai morrer em breve, talvez viver mais 1 mês, 2 meses, com o seu coração fraco, ou fazer um transplante de coração e viver 8 horas, entendeu? Amigo, tipo assim, era uma sentença de morte, cara. Então, assim, vocês falam dessa questão dos transplantes como se as testemunhas de Jeová fossem contra os transplantes numa época em que as pessoas estavam fazendo transplantes e estavam estendendo as suas vidas, estavam vivendo felizes. Não! A taxa de mortalidade era altíssima, altíssima. Hoje em dia, com todo o avanço da medicina, dos imunossupressores, ainda assim, fazer um transplante de coração, por exemplo, é arriscado. Então, lá na década de 60, meu amigo, isso era uma sentença de morte. E até hoje, essa questão dos transplantes, pelo menos para mim, é uma questão complicada, porque eu não sei se eu aceitaria um órgão, por exemplo. Vocês sabiam, inclusive isso é bom falar, que existe máfia de tráfico de órgãos. Isso é seríssimo, gente. Isso aí não é história de filme de ficção, isso é sério. Isso tá ligado com tráfico de pessoas, gente. Isso é seríssimo. Tem pessoas que são traficadas, têm seus órgãos removidos. Aí você, como cristão, aceitaria isso? Viu como a questão é muito complicada? É tão simples você chegar ali no YouTube e dizer assim, porque isso aconteceu. É tão simples, mas você não entende a profundidade da questão. A questão é seríssima. É certo, por exemplo, um cristão comprar um órgão no mercado negro? Mas se for para salvar a vida dele. E aí? Olha só que coisa séria. Vocês tentam tratar de um assunto sério, de um assunto profundo, como se fosse a coisa mais simples, como se isso se resolvesse no sim ou não. Não é assim que a coisa funciona, isso é seríssimo. É um assunto profundo, é difícil de entender. Compreendeu o ponto? Que a justiça pense na vida, porque a vida ela está acima de qualquer coisa. Porque se caso o Supremo, o STF, precisasse analisar o caso do transplante de órgãos nos anos 70, que foi o período que nas testemunhas de Jeová era proibido também, lá essas pessoas não podiam fazer essa escolha. E eu, como ex-membro, eu posso falar sobre a minha experiência. Uma boa parte das pessoas que estão lá, essas pessoas, elas podem ter certeza que elas não têm muita certeza nessa questão do sangue. Muitas vezes elas foram convencidas, no qual essa doutrina é uma das últimas doutrinas que é repassada para os membros. Então, muito provável que uma boa parte dessas pessoas nem concorde com a questão da transfusão de sangue. Olha, eu não sei se eu concordo com isso não. Não foi um dos últimos assuntos que eu aprendi estudando a Bíblia com as Testemunhas de Jeová, não foi. A minha experiência pessoal com as Testemunhas de Jeová me diz que quase todos os irmãos, 99,99% dos irmãos concordam com isso. E é claro que vai ter sempre algum que discorda disso ou daquilo. Isso é normal, mas isso acontece em todo lugar. Não é uma questão em relação às transfusões. Essa discordância não é específica das transfusões de sangue. Existem pessoas que discordam disso, existem pessoas que concordam com isso, que é o meu caso, mas discordam de outras coisas. Enfim, eu não concordo muito com o que ele está falando, não. Mas estão nesse grupo e muitas vezes não têm direito a abdicar ou fazer uma escolha diferente, com medo, de sofrer retaliações ou ser expulso desse grupo. Tá, mas com isso eu concordo. Eu acho que a pessoa deve ter o direito de discordar pessoalmente e se ela quiser tomar sangue, fazer a transfusão de sangue, ela que faça. Isso é um direito dela. É contra o que a religião ensina? De fato, é contra. Eu entendo que isso é contra o que as escrituras ensinam? Entendo. Acho eu que a pessoa deveria ser expulsa, desassociada por isso? Claro que não. Não entendo que isso seja, biblicamente falando, pecado de desassociação. Entretanto, se a pessoa quiser fazer uma transfusão de sangue, ela vai sofrer as consequências disso ou ter os benefícios disso. É problema dela. Se a pessoa pegar uma doença, pegar uma infecção e morrer, é problema dela. Se a pessoa se curar e ficar saudável, ótimo para ela. Não acho que a congregação deveria ter algum palpite em relação a isso. E quando se trata de menores de idade ou de crianças? Aí que é a questão. Nesse caso, eu vou ser bem sincero, gente. Quando se trata de menores de idade, a gente não pode impor a nossa crença religiosa. O que eu quero dizer é o seguinte, se meu filho, por exemplo, de 3 anos, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ficar doente e correr o risco de ter que fazer uma cirurgia onde ele possivelmente terá que receber sangue,
Se eu conseguisse achar um médico que cooperasse comigo nessa questão, uma equipe médica, né? Beleza, ótimo. Eu optaria por isso. Mas, se ele está no hospital e os médicos dizem assim, ó, nós vamos colocar sangue nele, o que é que eu posso fazer? Não posso fazer nada. E nem devo tentar fazer nada. Por quê? Porque meu filho é uma criança, ele não tem capacidade de decidir. E essa é uma questão que cada pessoa deve decidir. Eu entendo que essa é uma questão para adultos, para pessoas capazes de decidir por conta própria. Não é o caso de uma criança. Então, nesse caso, eu deixaria que os médicos, né, fizessem o tratamento que eles acham que é necessário. Claro que eu expressaria minha crença religiosa para eles, mas respeitaria a decisão deles. Agora, no momento que os médicos decidem ir contra a minha escolha de tratamento, eles têm que garantir que o tratamento que eles vão aplicar de fato vai dar certo. Se o meu filho vier a óbito, não resistindo à transfusão que os médicos fizerem nele, aí eles vão ser processados, mas com toda certeza. Peraí, vocês passaram por cima das minhas escolhas, vocês desconsideraram as minhas crenças, e o meu filho morreu ainda assim? Peraí, meu irmão, agora tu vai ser processado. E nesse caso o médico seja concedido pela justiça o direito de impor sua opinião de tratamento médico sobre um paciente testemunha de Jeová, caso o paciente, né, venha a óbito, a família do paciente deve ser indenizada. Aí o médico tem que ser processado e a justiça deve amparar as testemunhas de Jeová nesse assunto. Aí eu concordo. Por quê? Porque é uma questão simples de princípio, gente. Quanto mais liberdade você tem, mais responsabilidade você tem. Se você tem a liberdade para passar por cima da opinião do paciente, você tem a responsabilidade de salvar a vida dele. Se você promete que o seu tratamento é o único que vai dar certo, então o seu tratamento tem que dar certo. Quando há liberdade, tem que haver responsabilidade. Porque eu acho que é um absurdo o médico ter o direito de impor a opinião dele, o tratamento dele sobre o paciente, mas aí o paciente morre e fica tudo por isso mesmo. Ah, não, mas é que tem risco mesmo. Ora, peraí, meu irmão. Entendeu o ponto? Onde há liberdade, tem que haver responsabilidade e responsabilização, certo? Mas é isso aí, gente. Eu fico por aqui. Até a próxima.